Se achou aí, Juízes 6. Nós vamos ler a partir do verso 11. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ben Abiezer, ou seja, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, declare após mim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez a esse Deus maravilhoso, aleluia. Pai, eu aproveito essa oportunidade e apresento a Ti esse conjunto aqui de chaves, que mais que uma casa ou empreendimento, eu não sei do que se trata, que o Senhor abençoe, que seja um lar, um lugar onde a Tua presença seja manifesta. Nós Te agradecemos pela conquista da Tua filha, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha para o teu vizinho e diga para ele com aquela cara profética: libere o libertador que há em você. Quando a gente olha nas Escrituras, sempre que se estabelece uma crise, sempre que o povo está exprimido, Deus levanta um libertador. Foi assim no Egito, quando Deus levanta Moisés. Em várias ocasiões, Deus levanta libertadores. O povo havia pecado, o texto faz questão de dizer isso. O povo falhou diante de Deus, e por conta disso, Deus permitiu que os midianitas estivessem assolando o povo. Verdade é que a opressão dos midianitas estava tão grande, mas tão grande, que Israel estava caindo em miséria. O povo estava escondido. Sempre que eles cultivavam, quando chegava a época do plantio, a época da colheita, os inimigos vinham e saqueavam tudo, deixando literalmente Israel em miséria. Era uma condição terrível, uma condição de miséria. Imagina você plantar, esperar o tempo da colheita, e quando você vai desfrutar da colheita, vem aquela multidão de inimigos igual um gafanhoto e rouba a sua colheita, rouba os seus animais e deixa você completamente sem nada. Era uma situação desesperadora que Israel estava vivendo. Era uma situação terrível, uma situação de miséria. E lá estava um homem guardando o seu cunhão, guardando o seu quinhão. O pouquinho que ele tinha, ele não estava à luz do sol, ele estava malhando o trigo numa espécie de caverna ou um lagar onde normalmente se prensava as uvas. Por que ele estava fazendo isso? Você sabe, ele estava fazendo isso para que nenhum dos midianitas olhasse aquele movimento com o trigo e roubasse dele. Ou seja, ele estava ali numa condição de opressão, de medo, de intimidação, malhando o trigo num lugar onde se pisavam as uvas. Ele não tinha o auxílio do vento, porque quando você malha o trigo, você joga o trigo para o alto, o vento vai jogando fora, vai tirando o joio. Então, com muita dificuldade, Gideão estava malhando o seu trigo. O povo estava clamando, o
o povo estava com o coração se quebrantando diante de Deus, e o povo começa a clamar. Gideão era a resposta de Deus, mas ele ainda não sabia. Eu quero dar essa notícia para você. Você é a resposta de Deus para muitos problemas que você ainda nem sabe. Há muitas pessoas que estão clamando e Deus vai usar você como resposta. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Pois bem, Gideão estava lá, se achando o menor dos menores. Ele estava com medo e ele é ativado pelo céu. Repita assim comigo: os libertadores são ativados pelo céu. Por quê? Porque o chamado de Deus revela quem você é e não quem você pensa que é. Repita comigo: o chamado de Deus revela quem eu sou e nem quem eu penso que sou. E não quem eu penso que sou. Por quê, pastor? Porque até esse momento Gideão se achava uma vítima. Até esse momento ele se achava uma pessoa impotente. Até esse momento ele se achava literalmente o menor dos menores. Ele dizia: a minha casa é a menor e eu sou o menor da minha casa. Ou seja, eu sou o negócio do cavalo do bandido. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou um improvável. Eu sou alguém que não tem condição de fazer absolutamente nada. Esse era o rótulo, esse era o conceito que Gideão tinha a respeito dele, mas não é o que Deus pensava a respeito de Gideão. Não é a verdade que Deus estava colocando no coração de Gideão. Quantos estão entendendo? Digam amém. Significa que Gideão, ele se via como o menor da casa, mas Deus o chama de valente. Deus nunca fala com você baseado na sua fraqueza, mas baseado no seu propósito. Quando Deus se dirige a você, Ele não olha e pensa assim: bom, eu não posso usar esse porque esse aqui é muito fraquinho. Mas quando Deus se dirige a você, Ele vê todo o potencial, todo o propósito que Ele já colocou dentro de você. Se você entende, diga glória a Deus. O espelho pode mostrar quem você é por fora, mas a palavra de Deus mostra quem você é por dentro. E a palavra está dizendo: você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que fortalece. Você com Deus forma a maioria. Se você está entendendo, diga aleluia. Aquela revelação, aquela manifestação foi para dizer: Gideão, você não é o que você pensa ser. Você não é a sua fraqueza. Você não é a sua circunstância. Você não é a sua condição. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você é o libertador que eu estava procurando. Você é o libertador que eu quero usar. Por quê? Porque o chamado de Deus revela quem nós somos. E eu creio que nesse tempo de aceleração, Deus vai despertar chamados. E aonde estão esses chamados? Estão aqui. Estão em muitos lugares. Alguns não estão nem na igreja ainda. Mas você está aqui. Você é o chamado que Deus escolheu. Se você está entendendo, diga amém. É interessante que muitas vezes pensamos assim: o libertador, ele vai nascer em um ambiente onde tudo está fluindo. Não. Para você liberar o libertador que existe em você, você precisa discernir que é exatamente no tempo de crise, no tempo de aflição, no ambiente de opressão, que o libertador nasce. É nesse ambiente, quando parece que nada tem jeito, quando parece que a situação vai piorar, que Deus elege você e diz: levanta, porque você é a pessoa que eu chamei para mudar essa história. Exatamente nesse ambiente de crise, nessa configuração de impossibilidade. E nós estamos vivendo num tempo de impossibilidades. Talvez você esteja numa estação de escassez, numa estação de afronta, numa estação de queda, numa estação de opróbrio, de vergonha, numa estação onde as pessoas estão dizendo: esse aí nunca mais vai se levantar. E Deus está dizendo: é esse improvável que eu vou usar poderosamente. Se você está entendendo, diga glória a Deus.
Então, a primeira verdade que eu preciso discernir é que o chamado de Deus vem para revelar quem eu sou, para ativar: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, mas eu sou o menor dos menores. Não, você vai nessa tua força, porque é para esse tempo de escassez que você foi escondido. No tempo de escassez que Deus revela os seus libertadores. Israel estava escondido, as pessoas iam para as cavernas para fugir dos medianitas. O cenário era deprimente, e quanto maior a crise, maior a oportunidade de alguém se levantar em fé. Sabe qual é a boa notícia? As trevas nunca anulam a luz, elas apenas revelam quem carrega o fogo. As trevas nunca anulam a luz, elas revelam quem está carregando o fogo. Tem fogo aí? Então entenda isso. Deus está te levantando como libertador, mas você percebe que a mentalidade de Gideão ainda estava muito comprometida com a sua história, com a sua família, com as suas circunstâncias e com as derrotas que ele havia experimentado. Ou seja, ninguém poderia negar isso na vida de Gideão. Era muito perceptível quantas experiências ruins Gideão experimentou. Talvez eu esteja falando para pessoas que experimentaram experiências ruins, que talvez entraram aqui pensando até em desistir, e Deus está dizendo: não, os libertadores não desistem, porque eu estou ativando o teu chamado, porque você está além da sua circunstância, e isso que você está passando, a libertação vai começar em você, vai começar na sua casa. Como assim, pastor? Antes de libertar os outros, você é liberto. Antes de quebrar os ídolos lá fora, antes de derrotar aqueles que adoram outros deuses, antes de derrotar os midianitas, Deus manda Gideão na sua própria casa derrubar os ídolos da sua família. Você vai erguer um altar diante do Senhor, e Gideão encara a potestade mais adorada daquela época, mais venerada e atribuída a ela fertilidade, chuva, prosperidade, as boas colheitas. Eles atribuíam erroneamente a Baal. E havia um altar de adoração a Baal. Aonde? Na família de Gideão. E Gideão então quebra os altares, estabelece um altar a Deus. E por conta disso, a sua cabeça fica a prêmio. Olha, Joás, nós vamos acertar as contas com Gideão. E Joás disse: bom, se vocês querem acertar as contas com Gideão, puni-lo, castigá-lo ou matá-lo, porque ele derrubou a estátua de Baal, Baal não é Deus. Qual Deus que precisa ser defendido? Então deixai que Baal se defenda, e que ele castigue Gideão. Deus estava fazendo uma obra na casa de Gideão. Você tem coragem de romper com os laços de idolatria da sua casa? Você tem coragem de romper com os rótulos que colocaram sobre você todo esse tempo? Você tem coragem de romper e ir contra a correnteza, enquanto Deus está dizendo sim, todos estão dizendo não? O grande desafio de Gideão começa na sua própria casa. Por quê? Porque o nosso lar normalmente é o lugar mais difícil de nós nos levantarmos.
Jesus chegou a dizer que um profeta na sua casa não tem honra. Significa que a obra que Deus tem para a sua vida, ela começa primeiro na sua casa. Você é o libertador que vai brilhar na sua casa. Você é o improvável que vai florescer na sua casa. Você é o abençoado que vai alcançar as bênçãos de Deus na sua casa, a partir da sua casa, para que eles comecem a perceber o que Deus está fazendo com você na sua casa. Lembra daquele homem que tinha uma legião de demônios, e depois que ele é liberto, ele quer entrar no barco com Jesus, ele diz: Jesus, deixe-me ir contigo. Jesus disse: não, volta para sua casa e fala sobre tudo o que Deus fez na sua vida. O teu ministério vai começar na tua casa. Os da tua casa vão começar a perceber: tem alguma coisa diferente, tem um brilho diferente, tem um sorriso diferente, tem uma disposição diferente, tem um ânimo diferente, alguma coisa diferente está acontecendo, porque você é um instrumento que Deus vai usar para atrair os seus familiares. Se você recebe, diga glória a Deus. Pastor, lá em casa só eu sou crente. Por enquanto. Pastor, lá em casa Deus está me usando, e não está usando mais ninguém ainda. Por enquanto, porque você é o primeiro de muitos que serão influenciados por causa da sua vida. Se você entende, diga glória a Deus. Gideão teve que destruir os altares de Baal em sua própria casa. Não se pode confrontar o inimigo do lado de fora enquanto não confrontá-lo do lado de dentro. Quem derruba os altares errados de dentro de si recebe autoridade para derrubar gigantes de fora. Então é a própria luta contra aquilo que você sempre viveu. Eu sempre fui dessa religião. Se eu abrir minha vida e dizer que eu sou crente, abrir minha vida para Jesus, vai ser um levante tremendo. Fique firme, porque essas pessoas que se levantam com você serão impactadas pelo brilho de Jesus na sua vida. Mas essa religião é de geração em geração, era da minha bisavó, foi da minha avó, foi do meu pai, e você veio para quebrar um ciclo, para estabelecer um novo em Cristo Jesus. Por quê? Porque você é um libertador. Deus está te levantando como um libertador. Em quarto lugar, o libertador carrega a presença de Deus como sua maior arma. Gideão pega o chofar, toca o chofar, 32 mil homens se unem a ele. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, há algo muito poderoso. Vem comigo em Juízes capítulo 6, aqui no versículo 33 e 34, diz assim: nesse meio tempo, todos os midianitas, não só os midianitas, amalequitas, eu estou lendo 6:33, e outros povos que vinham do leste, uniram as forças de seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Ou seja, eles estão se aproximando de Gideão. Então o Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesritas para segui-lo. O Espírito do Senhor tomou pleno controle de quem? De Gideão. Então quando Gideão tocou, não foi qualquer um tocando, foi um homem cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de poder de Deus. E quando ele toca o chofar, as pessoas têm alguma coisa diferente nesse toque. Há uma autoridade nesse toque, há uma urgência nesse toque, há uma unção nesse toque. E quando eles iam se aproximando para onde o toque estava sendo liberado, eles viram
nada mais, nada menos do que Gideão, cheio do Espírito de Deus. A maravilha disso tudo, amados, porque não é na tua força, não é na força do teu braço. Essa capacitação vem do alto, e o Espírito vem sobre ti, o Espírito que há sobre você. Ele vai te dar palavra, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar força, Ele vai te dar o brilho, para que todos saibam e juntamente testifiquem que a mão do Senhor fez isso. Então é Deus quem vai fazer algo poderoso, trazendo você, levantando você como um libertador. Se você recebe a desse Deus maravilhoso e soberano. Por quê? Porque o que você carrega, meu irmão, é muito poderoso. O que você carrega é muito precioso. O inimigo te odeia por causa disso, porque ele sabe o que você carrega. Ele teme o que você carrega, porque ele sabe com o que você carrega, vidas são libertas, histórias são mudadas, pessoas são impactadas, transformadas. Você deve ter escutado a história do pirilampo, do vagalume, que era perseguido por uma cobra, e ele fugia daquela cobra. Aquela cobra incansavelmente procurava aquele vagalume. Um dia o vagalume, aborrecido, chegou para aquela cobra e falou assim: dona cobra, espera aí, que história é essa? A senhora ficar me perseguindo? Por acaso eu te fiz alguma coisa? A cobra: não. Por acaso eu pertenço à sua cadeia alimentar? Ela disse: não. Por acaso eu sou o suficiente para aplacar a sua fome? Não. Então por que a senhora me persegue? E a cobra disse: porque o seu brilho me incomoda. O seu brilho me incomoda. O seu brilho me incomoda. Você tem algo que incomoda o inferno. Quando Deus levanta o libertador, Ele começa a inspirar o libertador, Ele unge o libertador, Ele capacita o libertador, Ele habilita o libertador, Ele dá autoridade ao libertador. Por isso que Deus está dizendo: ei, tem um libertador poderoso aí. Eu sei que tem um libertador poderoso aí. E não há força maligna suficiente para impedir um libertador de cumprir o propósito daquele que o chamou. A Bíblia diz que quando Deus estende a sua mão, ninguém pode fazê-lo voltar atrás. E quando Ele determina, acontece. Quando Deus diz algo a teu respeito, libertador, é isso, e Deus te chamou. Às vezes olhamos para as circunstâncias, para as dificuldades, para o tamanho do exército inimigo e pensamos: não vai dar. E Deus coloca no teu coração: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. É interessante, outra verdade aqui que eu quero compartilhar com você, é que o libertador aprende a andar em obediência, não em razão ou lógica. Como assim, pastor? Existem comandos que Deus vai nos dar, irmãos, que não vão fazer sentido. Eu tenho falado algo aqui que na verdade é uma meta. Imagina num tempo como nós estamos vivendo, alguém dizer assim: olha, nós vamos viver 20 anos em 5. Isso é outro nome para uma meta. Qual é a meta, pastor? Vivermos
o que nós vivemos esses 20 anos em 5 anos. Mas como é que você fala uma loucura dessa? Eu não estou me firmando no natural, eu estou me firmando no sobrenatural, porque eu creio que Deus está nos transicionando para uma nova estação e um tempo de aceleração. Quando Deus disse, larga a sua matrícula e mergulha no ministério, não estou dizendo que essa é a regra, é a minha história. Eu entendi, não fazia muito sentido, até porque a igreja não me pediu isso, ninguém me cobrou, ninguém jogou verde, estava muito bem com a igreja e o magistério, mas Deus disse, não, larga o magistério e mergulha no ministério, fica nesse mistério, meu filho. E eu entrei no mistério, porque, pergunta para mim, o que é mistério? Assim, pastor, o que é mistério? Mistério é mistério. Ninguém entende, meu irmão. Se você explicar, não é mistério. Amém, Raquel? Mistério é mistério, meu irmão. Deus falou, vai, filho. Mas, Senhor, não faz muito sentido. Não se preocupe em fazer sentido. Se preocupe em ser obediente. Fica de olho aí. Manda os que tiverem assim, em dúvida, embora. Meu Deus. Despede. Olha bem. Deixa eu ir com você aqui. Capítulo 7. Capítulo 7. Ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto da fonte de Harod. O acampamento dos midianitas ficava no vale, do lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão. Imagina, Deus falando para Gideão, o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Olha bem, ele tinha quantos mil? 32. Aí olha bem, então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas. Imagina você no campo de batalha. Aí, galera, é o seguinte: tiver alguém com medo, fica tranquilo, pode voltar, beleza? Aí de repente, mais da metade. Uau, 22 foram. Ele ficou com menos de 1/3. 10.000 homens. Bom, 10.000 ainda é gente pra caramba. E aí Deus continua, vem comigo. 4. Contudo o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso, faz-os descer à beira da água e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá, e todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a, como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber.
Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Imagina, você está com 32 mil. Uau, 32 mil. Tudo bem que eles têm 100 mil a mais que nós, mas a gente vai conseguir. Aí Deus fala assim: Gideão, tem muita gente aí. Fala para os que estão com medo meter o pé. Volta para casa. 22 mil. Gideão, ainda tem muita gente. Aqueles que forem distraídos, que beber água de qualquer jeito, se ajoelhar e tal, você separa. Você manda embora. Porque só vão ficar os prudentes, aqueles que, beberam águas alerta. Sobraram 300 no mesmo lugar. Com 300 você muda o destino de uma nação. Quem está entendendo? Com 300 você muda o destino de uma cidade. 300 só. Cá entre nós, faz sentido para você? Não. Não. Porque não passa pelo crivo da minha razão. Quando eu sou chamado por Deus, eu preciso me mover pelo sobrenatural. E nem sempre o comando de Deus vai fazer sentido. Nem sempre vai fazer sentido. Filho, separa só esses 300. Com esses aí, você vai ganhar a guerra. Galera, olha, vocês que estão do outro lado, podem ir para casa. Estão liberados, sem ressentimento. Show. Eles foram embora. Ficaram 300. Gideanos. Só 300. O libertador aprende a andar em obediência. Por quê? Porque quando você depende de Deus, Deus não precisa depender do seu entendimento. Você está aqui ou não? Quando você depende de Deus, você simplesmente confia. Senhor, só 300? Só 300. O Senhor está dizendo que vou ganhar com 300? Então, amém, vamos com os 300. Não faz sentido, não é lógico, isso não tem a ver, não tem matematicamente falando, não bate, mas o Senhor está dizendo, então vamos com os 300. A lógica limita o sobrenatural, a obediência faz você viver. A lógica limita o sobrenatural, a obediência faz você viver o sobrenatural. Estamos juntos? Quando você libera o libertador que há em você, você liberta o guerreiro que está adormecido no teu vizinho, na tua casa, na tua família, no teu irmão. Porque é uma ativação que parte de você para outros. E aqui em último lugar, o libertador não caminha sozinho, ele ativa outros. O libertador não caminha sozinho. Gideão tocou a trombeta, 32 mil. Liberou 22, depois liberou mais 10 mil, mas ele ficou com 300. Por quê? Pastor Carlitos Paz diz algo interessante: ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho, porque não é grande. Os libertadores conectam, ativam pessoas.
Os libertadores, eles fluem debaixo de uma mesma visão. Por quê? Porque ele contagia. Vamos, meu irmão. Às vezes o irmão está caidinho, está batido, está fraco, está desistindo. Você fala: não, meu irmão, vamos embora. Venha, vem. Como eu disse hoje pela manhã, o líder levanta, o líder inspira, o líder direciona, o líder empodera, o líder se reproduz. Então os milagres que Gideão viveu, ele não viveu sozinho, ele tinha pelo menos 300 testemunhas. Porque Deus não mandou nós irmos sozinhos. Vai pelo menos de 2 em 2. Essa obra não é para fazermos sozinhos. Eu espero, eu oro e sonho que Belfor Roxo viva um grande avivamento. Mas eu sei que isso não vai ser exclusividade, é da Pibane, não. É do reino. E eu creio que eu verei igrejas incendiadas por esta cidade. Porque não é para nós fazermos sozinhos. É um trabalho do reino e para o reino e através do reino. Quantos estão entendendo? Gideão tocou trombeta, os homens comuns foram transformados, homens comuns foram transformados em guerreiros extraordinários. Quando você sai da ordinariedade, quando você é ativado, você ativa outras pessoas. Por quê? Porque a unção que está em você contagia. Assim como o teu ânimo, a tua intrepidez, a tua garra, a tua vontade, meu irmão, vai dar certo, vai dar bom, como diz o carioca, né? Vai dar bom, vai dar tempo, vai ter festa, vai ser extraordinário. A pessoa: eu não sei, não, rapaz, vamos conseguir. A pessoa se levanta. Mas o contrário também é verdadeiro. A pessoa chega: não sei, acho que não vai dar não, o pastor está viajando na maionese. A gente tem tanto problema, o pessoal atrapalha, é muito difícil. Assim é difícil mesmo. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições. Quando você se levanta em fé, isso desperta a fé de outros. Tem pessoas que desanimam só porque se conectaram com o desanimado. E tem pessoas que são incendiadas só porque se conectou com um incendiado. Um libertador que se conecta com outro libertador. E tem mais um ponto aqui, irmãos. Pode falar? Pode, né? 7. O libertador vence para que o povo volte a viver o propósito de Deus. Ou seja, o libertador vence para que o povo volte a viver o propósito de Deus. A vitória de Gideão não foi pessoal, foi uma vitória nacional. Não foi a vitória de um homem, foi a vitória de uma nação. Não foi a vitória de um líder, foi a vitória de um povo. Por quê? Porque o teu chamado não é sobre você, é sobre as multidões que Deus quer tocar. O teu chamado não é sobre você, é sobre quantas pessoas Deus vai tocar através de você. E isso que é poderoso. Sua libertação, a libertação de Gideão trouxe restauração e paz a Israel. Então toda uma nação celebrou, assim como a intervenção de Neemias. Todo o povo celebrou debaixo da liderança de Neemias. Não foi a vitória de Neemias apenas, foi a vitória de um povo. Quando você se levanta, Deus está olhando uma multidão. Fique em pé aí, pastor Renan. Deus está vendo uma multidão. Fique em pé, Mateus.
Deus está vendo uma multidão. Fique em pé, Marcos. Deus está vendo uma multidão. Fique em pé, Lucas. Temos Lucas aqui? Já está em pé, Lucas? Fique em pé, João. Tem João aqui? Os 2 apóstolos estão aqui. Ponto, João está ali, ó. João. Marcos, Mateus, Lucas, João. Felipe está aí? Fique em pé, Felipe. Cadê o Felipe? Está ali o Felipe, olha lá, o Felipe. Fique em pé, Tiago. Tiago está aí? Olha lá, ó, Tiago está aí. Os apóstolos estão aqui. Quando Deus chamou cada um deles, Ele não viu apenas um, Ele viu a multidão. Queria que você aplaudisse o Senhor por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer te levar a um novo tempo, uma nova estação. Esse é um tempo de ativação. Se você entende, recebe essa palavra, eu quero convidar você a ficar de pé e aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Há um Gideão forte, valoroso aí. Há um líder extraordinário aí. Líderes extraordinários, digam aleluia! Glória a Deus! Rodeado de glória, elevado, 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toma com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toma com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então ouça-me, eu me fiz exclusivo. Envia-me, Libertadores, como dizer não para o meu amar, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória.
Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. Libertadores. Exclusivo só pra ti. Envia-me. Essa é a noite do teu chamado. Talvez você, por alguma razão, se afastou do caminho, desistiu da caminhada. Talvez você nem entregou sua vida a Jesus ainda. Então o Senhor está dizendo que essa é a noite da sua libertação. Liberto para libertar. Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor quer ativá-lo nesta noite, para que você possa ser um libertador. Pastor, eu quero voltar. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você é essa pessoa, faça a seguinte oração após mim. Onde você estiver, diga assim para o Senhor: Senhor Deus, eu entendi essa palavra. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu rejeito e renuncio a toda e qualquer aliança, que eu tenha feito, direta ou indiretamente, com o inimigo da minha alma. Eu abro o meu coração para Jesus fazer morada. Sela-me com o teu Espírito Santo. Escreva o meu nome no livro da vida, porque eu declaro, eu confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você fez essa oração e quer confirmar a sua decisão, eu quero convidar você corajosamente, vem aqui na frente. Nós queremos te abraçar, queremos receber você. Quem será a primeira pessoa? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para Ele, eu quero ser um libertador. Pode vir. Temos alguém? Cadê você? Peço o teu vizinho para te trazer. Fala para ele: vamos lá comigo, me leva lá na frente. Temos alguém nessa noite? Quem será a primeira pessoa? Vou pedir os diáconos para se posicionarem aqui na frente. Enquanto isso, você pode vir. Alguém? O convite continue aberto. Quem será a primeira pessoa? Pode vir.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Temos alguém? Pode vir, se houver, não tenha medo. Nós queremos te conhecer, queremos interceder por você, queremos te ajudar nessa caminhada. Aleluia. Você pode sentar. Pode acender as luzes, por favor. Aqui está o nosso ministério diaconal.